Olá, sou Ana Carolina Praça, psicóloga infantil e escolar, e estou retornando aqui hoje no projeto A Chave da Questão para falar sobre suicídio na adolescência. Como eu tive a oportunidade de trazer aqui rapidamente na última semana de agosto, agora em setembro a gente vê bastante material da campanha do Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio. Usar esse termo, né, essa expressão, prevenção ao suicídio, é de fundamental importância, porque não é um mês da valorização da vida, é um mês de prevenção ao suicídio. E falar sobre o suicídio não vai fazer ninguém cometer um suicídio. O que faz as pessoas pensarem no suicídio como um fim, né, são as suas próprias dores, são as suas próprias estratégias para enfrentar aquela questão que está deixando aquela angústia e a intenção de acabar com aquele sofrimento. Então, primeiro, é importante que a gente quebre esse mito de que falar de suicídio vai vai alimentar essa ideia em alguém, vai dar essa ideia para alguém. Né? O que vai fazer, o que vai acontecer com a gente falando sobre o suicídio é abrir portas, abrir vias de comunicação para que a pessoa que está pensando sobre isso consiga falar, poxa, eu posso falar com aquela pessoa. É um canal que se abre para o diálogo, e com esse canal de diálogo que a gente consegue entender o que aquela pessoa está passando e pensar junto com ela outras estratégias. E por que essa longa introdução aqui, já que eu tô falando de suicídio de uma forma geral, né? Vou focar aqui na adolescência. Como eu sempre me apresento, sou psicóloga escolar. E nas escolas nunca acontece de pedirem para falar sobre suicídio com seus alunos. Então, geralmente pedem para falar sobre violência, sexualidade, bullying, esse tipo de assunto. E quando a gente vai com essa encomenda falar com os alunos, né, sobretudo os adolescentes, óbvio que muitas vezes eles querem falar sobre esses assuntos também. Mas quando a gente abre para eles sobre o que eles querem falar, nos últimos 2 anos, cerca de 80 a 90% desses alunos queriam falar sobre suicídio. Quando essa resposta começou a aparecer para mim, como psicóloga, ali naquela escola, foi até de certa forma um pouco chocante. Primeiro, porque em um desses casos a intenção era falar sobre perspectiva de futuro para alunos de 8º e 9º ano. Então a gente pensa na questão vocacional, em preparação, né, para a vida profissional. E como falar de futuro, como falar de outros assuntos, quando o que está permeando a cabeça desses adolescentes é o fim do futuro, é não ter aquele futuro. E isso só mostrou o que eu sempre falo, que é a gente tem que falar sobre suicídio. A gente não pode tratar isso como um tabu. Se por algum motivo esse assunto é dolorido para você, né, para você falar sobre isso com os adolescentes, seja você um profissional da educação ou então um familiar que gostaria, né, de ter essa conversa com seu filho adolescente, então procure um profissional ou procure alguém para te auxiliar a você se preparar para essa conversa ou então para essa outra pessoa ter essa conversa. O importante é que essa conversa exista. A gente tem que entender que quando uma pessoa pensa no suicídio, independente da idade dela, é porque diante daquele problema, né, que para ela é um problema, não vamos julgar aqui a dor do outro, mas diante daquele problema, a única saída que aquela pessoa está vendo é o suicídio. Porém, a gente tem como, conversando com ela, fazer ela abrir a mente para pensar em outras possibilidades, em outras estratégias. E se a gente não considerar que o suicídio é uma estratégia, a gente já fecha o canal de comunicação. O que a gente tem que fazer não é invalidar essa opção, mas considerar isso como de fato uma opção, mas que não é a única. Existem outras que são mais saudáveis. Então, mais uma vez, eu deixo aqui o alerta e o pedido para a gente não falar mais sobre suicídio como um tabu, como uma palavra que não é para ser dita. Vamos conversar sim sobre o suicídio com todo mundo
que tiver ao nosso redor. Obrigada pela atenção, então até o próximo vídeo.